Então vamos lá, chegou a grande hora da gente dar uma amostra aqui para vocês, como que a gente relacionaria a obesidade gerando um processo inflamatório, gerando uma inflamação crônica, subclínica, silenciosa, aliada à disbiose, intestinal, como, por exemplo, isso poderia afetar, a gente já ir direto ao ponto, como que isso poderia, por exemplo, afetar lá no eixo hipotalâmico, hipofisário, onde lá no hipotálamo, acima da hipófise, a gente tem a liberação de gonadotrofina, release hormônio, chegando na região anterior da pituitária, onde aqui, a pituitária ou hipófise, haverá a liberação de hormônio luteinizante LH, mais hormônio folículo estimulante FSH. Eu vou tentar fazer um panorama para qualquer médico entender como que a inflamação gerada tanto pela obesidade, pela disbiose da luz intestinal, como que isso aqui, por exemplo, pode afetar num sistema gonadal, vamos falar das mulheres, num sistema gonadal feminino, tanto do ponto de vista fisiológico, como, por exemplo, do ponto de vista patológico. Vamos dar um exemplo muito claro, que há uma relação muito direta, por exemplo, nos ovários policísticos, na PCOS ou no português chamada de síndrome dos ovários policísticos. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender que o adipócito da obesidade visceral, e que isso aqui tem um dado muito importante, que quando a gente fala em adipócitos de obesidade visceral, eles são pelo menos 3 vezes mais agressivos em produzir inflamação do que os adipócitos, por exemplo, do tecido subcutâneo. Então, há uma geração, vejam bem, não é uma inflamação aguda, é uma inflamação low grade, de baixa grade, onde eu vou ter liberação de citocinas inflamatórias, como fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, tudo isso produzido pelo tecido adiposo. Diretamente, isso aqui já nos leva a um gráfico muito interessante, que é, à medida que eu aumento, isso aqui você pode ver em qualquer publicação de menopausa, de andropausa, de declínio gonadal masculino e feminino, à medida que eu aumento fatores inflamatórios produzidos e gerados pelo tecido adiposo, por exemplo, IL-6, gradativamente, ao longo dos anos, eu começo a ter queda de hormônios substanciais para o metabolismo, para o recrutamento energético e para vasodilatação e para o melhor funcionamento cardíaco. Então, à medida que eu tenho aumento de interleucina 6, por exemplo, isso aqui foi publicado, uma publicação japonesa de 2018, mostrando que o aumento de IL-6 leva ao declínio gonadal masculino e feminino de testosterona. A gente já vê diretamente a obesidade interferindo na inflamação. Mas onde eu quero chegar é no núcleo da célula. A gente vai andar esse quadro aqui, eu vou tentar já dar um panorama geral para vocês, a gente vai tentar andar esse quadro até o núcleo da célula, vamos falar de insulina, vamos ver como é que o sistema intestinal de disbiose se soma com a inflamação da obesidade, os dois redundando na piora da resistência insulínica e isso interferindo no sistema hipotalâmico gonadal, tanto masculino quanto feminino. A gente botou o feminino aqui como exemplo. Quando a gente fala de intestino, é mandatório nós entendermos que lá no intestino nós temos uma única camada de células. Eu vou botar aqui um C. O que é um C?
é um único tecido epitelial. Então nós temos, vou desenhar aqui, 3 células. Aqui está, se você fizer um pouquinho de esforço, aqui está a luz intestinal. Então, aqui está o tubo digestivo. E é onde é formado ali, no final dele, o bolo fecal, né? Então, aqui está tendo a passagem de bactérias, de resto de alimentos, formação de bolo fecal, de água. Então, aqui tem muita coisa dentro desse tubo intestinal. O que eu quero colocar para vocês? Que o que separa a luz do intestino para um sistema estéril, onde começam as arteríolas sanguíneas, onde começam os ductos linfáticos, para que isso aqui entre dentro da circulação sistêmica, vocês têm que primeiro entender, aqui é a alma do negócio. Nós só temos uma única camada de células separando a luz intestinal, onde é formado o cocô, para um sistema interno de substâncias, de artérias ou de ductos linfáticos. Isso aqui é extremamente importante. A gente tem que comparar o tecido epitelial de revestimento, nós estamos falando num órgão de 100 metros quadrados. Se a gente esticasse todo o epitélio intestinal, nós teríamos ali aproximadamente 100 metros quadrados de intestino. Eu comparo muito o tegumento epitelial intestinal com o tegumento da pele. A mesma barreira que a gente tem que ter no intestino, a gente precisa ter na pele. Então, assim, isso chama muito, os dermatologistas devem dominar, assim como eles dominam a proteção da barreira cutânea, eles deviam fazer um escalonamento e entender que esse mesmo raciocínio se aplica a uma barreira epitelial intestinal. Graças a Deus, aí vamos falar dos pontos positivos. Entre esse tegumento epitelial de uma única camada de célula e o início da captação de vasos sanguíneos, há um tecido linfóide de proteção. Então aqui, ó, existe um tecido linfóide chamado de tecido linfóide associado à mucosa, T, de tecido linfóide associado à mucosa, sistema MALT. Isso aqui já explica por que muitas inflamações intestinais de alimentos que causam algum tipo de produção de imunocomplexo intestinal, de irritar e ativar esse sistema linfóide, que ele está comum, tanto no intestino como em qualquer mucosa. Então aqui nós temos 2 tipos de ativação do sistema linfóide, GALT e MALT. Isso explica por que algumas crianças consomem leite, excesso de glúten, corantes e começam a desenvolver rinites, sinusites de repetição, bronquites, porque o sistema linfóide do intestino é o mesmo sistema linfóide que nós temos na mucosa da árvore respiratória e vou mais. É o mesmo sistema linfóide que a mulher tem, por exemplo, na vagina, onde tem ali formado uma flora vaginal bacteriana. É por isso que um simples problema de intestino pode aumentar rinite, bronquite, asma brônquica e aumentar algumas patologias femininas e propiciar ali um desequilíbrio da flora vaginal feminina, como a proliferação de Candida albicans e ter ali um processo de candidíase despertado pelo intestino. Olha como é interessante, a gente só iniciou o estudo do intestino e como a gente já conseguiu derivar aqui uma aplicabilidade clínica disso aqui. Mas continuando, essa única camada de células, ela precisa estar extremamente apertadas. Não pode haver frouxidão. Eu vou desenhar aqui uma frouxidão entre as células intestinais. Então aqui, do meu lado esquerdo, nós temos células fisiológicas fechadinhas, aqui são chamadas de gap junctions, né? Não há uma junção dessas células intestinais, e essas células são fechadas por proteínas chamadas de ocludinas. Então aqui nós temos as ocludinas e as claudinas.
Quem faz a manutenção das ocludinas e das claudinas, por exemplo, vitamina D. Então é importantíssimo você ter a 1,25 hidroxivitamina D ativa para que ela melhore a oclusão das células intestinais. A partir do momento que eu tenho frouxidão dessas células intestinais, eu tenho aqui um sistema de permeabilidade onde eu vou permitir a entrada de imunocomplexos que eram para sair no meu bolo fecal e eu começo a entrar no meu sistema estéreo, linfático e sanguíneo, começa a entrar imunocomplexos pela frouxidão das células intestinais que irão derivar algumas patologias que são interessantes a gente se debruçar e entender o que acontece com isso aqui. Eu queria muito que a população ela tivesse esse sistema aqui fechadinho da esquerda. Nós vivemos um mundo onde nós temos uma população de 800 milhões de obesos. Até 2030 nós seremos 1 trilhão de obesos. Pessoas que não estão comprometidas com a boa ingesta alimentar, exposição a alimentos, junk food, a alimentos lixo, exposição a fast food, a alimentos alergênicos, excesso de leite, excesso de glúten, excesso de carboidratos refinados, falta de vitamina D, falta de vitamina A, falta de comidas fermentadas que gerem uma condição, que a gente vai já falar agora, que são bons probióticos na luz intestinal. Eu queria muito que a população tivesse esse intestino impermeável, perfeito, com sistema Malte, Gaut, todo direitinho. Infelizmente, o que hoje nós vemos na medicina, esse 1 trilhão de obesos que serão até 2030, não tenha dúvida que, independente da tua especialidade, você vai chegar e vai se deparar com esse paciente obeso um dia. Então, se você não entender de um sistema de desbiose intestinal, independente de ser oftalmologista, reumatologista, dermatologista, anestesista, ortopedista, nós estamos falando de um sistema de bloqueio, de captação de substâncias tóxicas que vão entrar na circulação sanguínea e que vão gerar patologias. E isso interessa a toda a medicina. Por quê? Nessa luz intestinal, como eu tenho somente uma única camada de células que a gente já desenhou aqui, eu preciso ter aqui, eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil aqui. Então aqui eu preciso ter, eu vou extrapolar um pouquinho o desenho, uma boa quantidade de bactérias simbióticas, lactobacilos, bifidobactérios, bactérias que sejam positivas para a manutenção desse sistema de impermeabilidade intestinal. Quando eu começo a me alimentar de substâncias que não são boas para o meu sistema digestório, eu começo a proliferar um excesso de bactérias gram-negativas. E já anota essa informação. Essas bactérias gram-negativas, na sua membrana plasmática, elas vão produzir um lipopolissacáride, que é o LPS. O LPS, ele participa da gênese dessas patologias e ele é um dos responsáveis diretos dessa frouxidão entre as células do tecido epitelial. Essa frouxidão, ela é chamada de leak gut. É como se fosse realmente um intestino frouxo. Quando a gente se alimenta com uma alimentação de uma dieta mediterrânea, uma alimentação rica de vegetais, com alguns alimentos bons fermentados, ou quando a gente suplementa bons probióticos, é mandatório que, além de boas bactérias no intestino, você também tenha boa quantidade de fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Aqui eu destaco uma fibra importantíssima, chamada de inulina, a chicória. A maioria dos suplementos que são ricos em pré-bióticos, probióticos são as bactérias. Pré-biótico é o que alimenta a bactéria.
a maioria dos insumos de prebióticos que tem inulina é obtido da chicória. A chicória é uma das maiores fontes que nós temos de inulina. Por que essa inulina é importante? Porque essas boas bactérias, elas vão fermentar a inulina e elas vão produzir, vou para o lado bom, não vou para o lado ruim, elas vão produzir uma coisa extremamente importante para a manutenção dessas gap junctions, que são short chain fatty ácidos, ácidos graxos de cadeia curta. São ácidos graxos que têm 2 carbonos, 3 carbonos e 4 carbonos. Aqui a gente tem o acetato, o propionato e o mais importante deles, o butirato. Esses ácidos graxos, eles vão fazer a manutenção, juntamente com a vitamina D, desses gap junctions. Mas para eu ter essa produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, eu preciso de boas bactérias e numa presença de uma boa quantidade de uma dieta rica em fibras, tanto solúveis principalmente, quanto insolúveis. A partir do momento que eu não tenho isso, eu me alimento, por exemplo, de comidas enlatadas, de junk food, eu começo a ter a proliferação de bactérias gram-negativas que estimulam na sua membrana plasmática a produção de um lipopolissacáride chamado LPS. Esse lipopolissacáride atravessa a frouxidão das células, o que nós chamamos de leaky gut, e aqui vai começar o gatilho inflamatório, onde a gente encontra o gatilho inflamatório da disbiose com o gatilho inflamatório da obesidade. Então, esse fragmento de LPS, que eu vou desenhar por esse bastãozinho aqui, ele é recebido na membrana plasmática dos macrófagos, lá na membrana plasmática das células dendríticas. E esse LPS, ele é recebido pelos receptores, pelos toll-like receptor do tipo 2 e principalmente do tipo 4. Lá no núcleo da célula, o DNA, ele tem regiões que vão gerar proteção, anti-inflamação, como por exemplo, a produção de interleucina 10, ou lá no núcleo da célula há uma região geradora de inflamação. É por isso que isso tem tudo a ver com a gênese da obesidade. Então eu sempre falo que a disbiose gera obesidade e a obesidade gera disbiose. O link comum entre os dois chama-se inflamação, e isso pertence a qualquer patologia médica. Mas voltando, vamos fazer uma revisãozinha? A gente tem uma única camada de células que separa a luz intestinal de um sistema estéreo de vasos sanguíneos e ductos linfáticos. Essas células deveriam estar apertadinhas, juntinhas, impermeáveis, para que nenhuma substância ali que vai fazer parte do cocô entre dentro do sistema estéreo e cause patologias. Então, para isso eu tenho que ter boa quantidade de vitamina D, probióticos que são produtores de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente um de 4 carbonos, que é o butirato, que vai fazer a manutenção das ocludinas e das claudinas que fecham esse intestino. A partir do momento que eu tenho bactérias gram-negativas, produtoras de LPS, eu vou desencadear lá no núcleo da célula o desacoplamento de um fator nuclear chamado de NF-kappa-beta. É aqui que a entrada desses imunocomplexos que pertenciam à luz do intestino começam a gerar patologias, como por exemplo, tireoide, as tireoidites autoimunes como a tireoidite de Hashimoto. Esse imunocomplexo associado ao LPS pode parar lá na articulação de algumas pessoas.
artrite reumatoide. Como que isso não interessa a todas as áreas da medicina? Essa frouxidão do epitélio intestinal, aumento de LPS, esses imunocomplexos podem parar no endotélio dos vasos sanguíneos, que é uma reação imunológica de aterosclerose precoce. Esses imunocomplexos vão adentrar e chegar até o tegumento cutâneo da pele, o desenvolvimento de dermatites. Esse imunocomplexo, que era para sair no cocô, pode chegar até o sistema nervoso central, diminuir a produção de serotonina, aumentar a inflamação cerebral e gerar processos crônicos de depressão. Então, como que um epitélio intestinal permeável, bonitinho, todo fechadinho, pode evitar uma gama de patologias que, infelizmente, estão sendo negligenciadas quando a medicina não enxerga um indivíduo como um todo. Eu sempre falo que qualquer tratamento de qualquer doença da medicina, numa regra geral, ela deve ser investigada, deve ser iniciada no intestino. Então, voltando depois dessa revisãozinha, depois que esse LPS é apresentado aos Toll-like receptors, há o desacoplamento do NF-kappa-beta, ele estava aqui inibido por um fator de inibição do NF-kappa-beta, ele estava bloqueado, agora esse NF-kappa-beta vai começar a ser transcrito num RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele vai agora produzir inflamação crônica sistêmica. Eu vou ter mais liberação de interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Essas substâncias inflamatórias se associam às substâncias inflamatórias da obesidade, que, por exemplo, culminam com um declínio hormonal, que muitas vezes, infelizmente, é visto como natural do envelhecimento. Se vocês ainda não entenderam que medicina integrativa é você dominar de uma vez por todas, independente da tua área de atuação, dominar de uma vez por todas um processo bioquímico, fisiológico, que de verdade foi renegado para vocês na faculdade. A formação do médico são tantas cadeiras de tratar doença, logia, pneumologia, reumatologia, cardiologia, que realmente tem que existir. O médico sai tão preparado em prescrever doença, antihipertensivos, antidiabetogênicos, antibióticos para pneumonia, que é renegado, que é esquecidos conceitos essenciais de fisiologia e de bioquímica. Eu sonhei 15 anos para fazer um curso em que despertasse no médico o verdadeiro médico que pudesse resolver patologias com uma ferramenta poderosa chamada fisiologia e bioquímica hormonal, para que ele possa, independente da especialidade, pegar isso aqui e aplicar dentro da especialidade. Qualquer especialidade médica tem doenças inflamatórias. Qualquer especialidade médica vai ser beneficiada quando o médico domina desbiose, quando ele domina fatores de inflamação intestinal. Então, o que está faltando, gente? Está faltando a gente extrapolar essa aulinha básica aqui da internet para o mundo real. Sair do mundo virtual, sair da zona de conforto que você está aí na sua casa e entender que isso aqui a gente pode ter um encontro e vai ter um encontro onde a gente pode derivar esse raciocínio e extrapolar esse raciocínio muito maior. Eu ainda não falei de relação de inflamação com vitamina D, eu ainda não falei de relação de inflamação com complexo B, com homocisteína, com metilação de DNA, com queda dos níveis de testosterona e aparecimento de doenças cardíacas. Então, eu tenho um sonho, levou 15 anos para eu construir um curso ideal. Hoje a gente pode falar nesse curso, vocês tiveram aí a degustação de algumas aulas, que a gente tem base sólida de bioquímica, de fisiologia e de hormônios para entregar para os médicos o que foi renegado na faculdade. Então eu construí um curso chamado Reset Metabólico Hormonal, onde ao final desse curso eu vou pegar na mão, a gente vai estar presencialmente, juntos, eu vou pegar na mão de cada médico
para que ele possa sair dali com conceitos básicos e avançados de fisiologia e bioquímica, para que ele possa voltar para o seu consultório, para a sua realidade e aplicar isso na prática nele, nos seus familiares e principalmente nos pacientes. Então aqui, vocês estão diante de um modelo de medicina inédito, um curso que nunca existiu no país com tamanha solidez, e você tem a oportunidade agora de dar um passo adiante e poder a gente transformar esse encontro virtual num encontro presencial muito mais robusto, com muito mais nutrição de informação para você aplicar isso aqui na sua vida prática.